Graça e paz, meus amados e queridos irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe. Estamos aqui mais um dia no propósito de oração. Esses dias atrás fizemos oração no canal do YouTube, na live, e hoje estamos aqui no áudio. E eu quero convidar os irmãos a orar, a ouvir o áudio completo. A palavra que será aqui mencionada, né? Porque orando Deus me deu uma palavra e eu quero compartilhar com os irmãos antes da oração. E logo em seguida estarei orando por todos vocês e orando por nossa família, pela nossa casa, pelo nosso trabalho e a nossa vida espiritual. E Deus, ele me deu um tema, né, que eu guardei aqui e eu achei muito forte. E logo em seguida ele me deu uma palavra, né, um versículo aqui que condiz com o tema. E o tema foi uma frase, né, que Deus colocou no meu coração, que é: se o teu progresso, né, tem te afastado de Cristo, então você não está progredindo. Se o teu progresso te afasta de Cristo, então você não está progredindo. E o verso 9 de Lucas, no capítulo 23, capítulo 9, do verso 23 ao 27, o tema é: cada um deve levar sua cruz. E diz assim a palavra do Senhor: e dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, renuncie, aqui está escrito, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz e siga-me. No verso 24: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo e perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. E em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. Glória a Jesus. Esta é uma palavra, meus irmãos, de despertamento, uma palavra de exortação, que às vezes nós ficamos tão focados no progresso, em crescer, em adquirir bens, riquezas, conquistar sonhos. Não que não devemos pensar nestas coisas, mas às vezes focamos tanto na terra que esquecemos do céu. Às vezes focamos tanto em crescer nessa terra, em progredir, e esquecemos do céu, das coisas de Deus. Então é o tema que Deus me deu. Se o teu progresso te afasta de Cristo, então você não está progredindo. Às vezes ficamos felizes, né? Senhor, obrigado. O Senhor me preparou um trabalho abençoado, ganho até bem, mas não tenho tempo de orar, não tenho tempo de ler a Bíblia, não tenho tempo de ir para a igreja. Então não é progresso, é regresso. Porque o progresso é aquilo que você cresce, e o regresso é aquilo que você diminui, que você perde, né? Então, é tudo aquilo que te afasta de Deus, é regresso. Porque em vez de você crescer, como a Bíblia diz, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, e então você está regressando, está perdendo, né? Prejudicando a si mesmo. Você está ganhando na terra, mas perdendo no céu.
E a Bíblia diz aqui no verso 23 que se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Certa vez os discípulos chegou até Jesus e falou: Mestre, nós deixamos tudo para te seguir. Deixamos casa, famílias, trabalho. E o que ganhamos em troca? Jesus falou para eles: 100 vezes tanto do que deixaste e ainda mais a vida eterna. Não que eu estou incentivando pessoas aqui a deixar o serviço, a abandonar o serviço, porque a Bíblia fala que aquele que não trabalha, que também não coma, né? E o apóstolo Paulo, ele chega a dizer em uma das suas cartas que quando ele ia em tal cidade, ele trabalhava, né? Para não ser pesado, né? Ali para os irmãos. Então, ele trabalhava para ele garantir o seu próprio sustento, para não ser pesado ali para os irmãos que ali ele estava evangelizando, visitando. Então ele trabalhava. Então, o que a Bíblia está dizendo para nós aqui? Não que nós não devamos trabalhar para crescer, para progredir, para adquirir alguma coisa, mas ela está dizendo que o que fazemos não pode sufocar a nossa fé, não pode atrapalhar no nosso progresso no reino. A Bíblia fala: buscai em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E no verso 27 você pode ver aqui que ele chega a dizer: e em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Então aqui está falando de uma intimidade, de aceitar a fé, de conhecer o reino. Conhecer o reino é você conhecer mais de Deus, a presença. O que ele fala: buscar em primeiro lugar o quê? O reino, a justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Em Colossenses 3 fala que se nós já estamos crucificados com Cristo, buscamos as coisas que são de cima, onde o Filho do Homem está assentado à direita do trono de Deus. Colossenses 3: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, aonde está assentado, onde Cristo está assentado à destra de Deus. E no verso 2 diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então você pode ver que a palavra do Senhor, ela fala que o cristão, ele não pode ser apegado com as coisas deste mundo. Então tudo aquilo que nos afasta de Cristo não é progresso, é regresso. Às vezes o inimigo, ele arma um laço para a gente, ele arma um prato, e ali para a gente é agradável. Mas só que é um laço dele, que o foco do diabo sempre é de nos afastar de Cristo. Você pode ver que ele chegou no próprio Senhor Jesus, quando ele foi tentado, quando Cristo foi tentado no deserto, e ele coloca o Senhor Jesus ali no pico mais alto, no monte mais alto, e mostra o mundo e diz: tudo isso é meu. Se prostrado aos meus pés me adorares, te darei. Então ele ofereceu riqueza para Jesus. E Jesus olha para ele e diz: para trás de mim, Satanás, está escrito: adorarás somente o Senhor vosso Deus, e somente a ele servirá. Então, você pode ver que o diabo, ele oferece bens, riquezas, coisas que são agradáveis aos nossos olhos, mas o fim deles é a morte espiritual, nos afastar de Cristo, nos afastar da presença. Então a palavra do Senhor para nós aqui nesta noite, neste período de oração, é uma palavra de despertamento, para nós vigiar, para nós observar. A Bíblia diz: olhai prudentemente como andais, não como os loucos, mas como os sábios, abreviando o tempo, porquanto os dias são maus. Jesus está voltando, e às vezes estamos apegados a este mundo. 1 João capítulo 2, João diz: não ameis o mundo e nem aquilo que no mundo há.
Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, há concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Concupiscência quer dizer desejos ou vontades. Então é vontades da carne, vontade dos olhos e soberba da vida. Não é do Pai, mas é do mundo, e o mundo passa, e as suas vontades. Mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Então você pode ver nesse verso aqui de 1 João, que o Senhor está dizendo, olha, vontade da carne, vontade dos olhos. Mas logo em seguida ele diz, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Então aqui no verso 23 de Lucas, do capítulo 9, ele diz, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então aqui o Senhor está dizendo para viver uma vida de renúncia. Em 1 João capítulo 2, quando ele fala que aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre, você pode ver que no verso antes ele diz, vontades da carne, vontade dos olhos e soberba da vida. Não é do Pai, mas é do mundo. E o mundo passa e as suas vontades. Mas aqueles que fazem a vontade de Deus, que renunciam a essas vontades da carne, dos olhos e soberba da vida, e fazem a vontade de Deus, permanecerá para sempre. Então, a palavra do Senhor diz aqui no verso 24, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. O que é que esse verso quer dizer? É quando nós priorizamos o reino, quando nós rejeitamos propostas que nos promoverá na terra, mas nos afastará do céu. E ele está dizendo, qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. É uma vida de renúncia. Por isso que a Bíblia diz que o reino do céu é tomado pelo esforço. E a Bíblia diz que a porta para o céu, o caminho é estreito. E poucos são que encontram. Por quê? Porque poucos querem renunciar. Poucos querem perder a vida na terra para viver uma vida eterna no céu. Mas ele diz, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, renunciará. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Aí no verso 25 ele diz, porque que aproveita o homem granjear ou ganhar o mundo todo, perdendo-se e prejudicando a si mesmo ou perdendo a sua vida? Então de que adianta, meus irmãos, você ter um bom emprego, ganhar um bom dinheiro, mas você está perdendo o seu tempo de buscar a Deus. Você está priorizando mais, não que não devemos, não estou criticando, eu só estou falando aqui o que a palavra de Deus, o que o Espírito de Deus está me tocando e me direcionando. Ele está dizendo, porque que aproveita o homem ganhar o mundo todo e prejudicando-se ou perdendo-se ou prejudicando a si mesmo? Porque qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na dos seus santos anjos. Quantas pessoas negam a fé no seu trabalho, porque às vezes o trabalho não aceita cristãos, e quantos às vezes, para se dar bem ou fazer uma média, negam o nome de Cristo, negam que é cristão, ou tem vergonha de falar que é cristão, tem vergonha diante dos parentes, diante de amigos, diante de conhecidos, ou no trabalho ou em algum lugar, tem vergonha de falar por medo de ser afrontado, de ser perseguido, de ser zombado. Mas a Bíblia fala que quando vos injuriarem, perseguirem, dizerem mal de vós por causa do meu nome, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão. A palavra do Senhor fala que no mundo teremos aflição, mas não temas, tem de bom ânimo, eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então quando nós resolvemos ou nos posicionamos em honrar a Cristo
Como Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação. Então, quando nós nos posicionamos para defender a nossa fé, defender a nossa fé em Cristo, o nosso caminho, nossa caminhada, é o que Paulo está dizendo, o que Jesus está dizendo aqui, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Porque qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. E ele diz: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, pegue a cada dia a sua cruz e siga-me. Então o tema aqui é: cada um deve levar a sua cruz. Então a salvação, ela é individual. Não é do meu jeito, não é de qualquer jeito. A palavra do Senhor, ela nos dá a direção, diretrizes, mandamentos para serem seguidos. Eu não posso viver do meu jeito. Eu não posso viver do jeito que eu quero. É a mesma coisa de nós termos um relacionamento. Por exemplo, eu sou casado, eu chego em um lugar e ali eu tiro a aliança, eu fico com vergonha de dizer que sou casado. Eu estou envergonhando ali do meu relacionamento, da minha esposa. Então, naturalmente, eu estou desonrando o meu relacionamento, a minha aliança, o meu pacto que fiz com ela no altar. Da mesma forma, é os cristãos que às vezes têm vergonha de ali destacar a sua fé, de dizer em alta voz, com alegria, com prazer: eu sou cristão mesmo, independente do que vai acontecer. Porque a Bíblia fala que Cristo nos chamou, nos levantou para sermos testemunhos de Cristo. E como vai testemunhar a Cristo se tem medo e vergonha de falar que é cristão? E a Bíblia fala: aqueles que de mim e das minhas palavras se envergonhar, o Filho do Homem se envergonhará dele, no reino dos céus. Por isso que Jesus vai chegar naquele grande dia e dizer: quem é você? Eu não te conheço. Vós que praticais a iniquidade. Iniquidade, irmãos, é desonrar a palavra de Deus, é se envergonhar de Cristo, do Evangelho de Cristo, se envergonhar, é não ter coragem de defender a sua fé em alguns lugares. A Bíblia diz: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. A luz do mundo é para brilhar e não para se esconder, para se apagar em alguns lugares. É para brilhar. Salmos 1 diz: bem-aventurado é o varão que não andam segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Bem-aventurado quer dizer feliz, muito feliz. Então, muito feliz é aqueles que têm prazer na lei do Senhor, em defender, em ouvir, em aprender, em aceitar, em pregar, em anunciar a lei do Senhor. Então, meus irmãos, esta é a palavra de Deus para os nossos corações. Creio que os irmãos entenderam. Então, se o teu progresso te afasta de Cristo, você não está progredindo, está regredindo. Isso não é progresso. O progresso é você crescer em graça e em conhecimento. Se o teu trabalho, ou o teu relacionamento, ou tua amizade está te afastando de Cristo, se as pessoas estão te influenciando ao mal, porque o cristão, como a Bíblia diz que nós somos a luz do mundo e o sal da terra, o cristão tem que ser a influência. É nós que temos que influenciar o mundo e não o mundo nos influenciar. Então, se você, ao invés de estar sendo a influência e sendo influenciado pelo mundo, você está perdendo a sua vida. Você está prejudicando a si mesmo. Mas a Bíblia fala que nós temos que influenciar. E como influenciamos? Com testemunho. É não negando a nossa fé. É falando com prazer que somos cristãos, que servimos a um Deus vivo e verdadeiro. É ter a alegria de mostrar para todos, não com a intenção de querer ser melhor ou
com a intenção de envergonhar alguém, não, mas para as pessoas verem que nós servimos Deus com alegria, como Salmos 100 diz, servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto, e sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Então foi Deus que nos chamou para ser povo dele, não foi nós que escolhemos Deus, foi Ele que nos escolheu, e nós somos ovelha do seu pasto. E Ele é Deus, Ele não é homem. Ele é Deus, um Deus vivo, que faz maravilhas no meio do teu povo. Então, meus irmãos, pense nisso. Se algo que você tem feito, sonhado ou planejado, te afasta de Cristo, então não é progresso, é regresso. Às vezes nós pedimos bênçãos para o Senhor e não recebemos porque Deus conhece o nosso coração. E Ele sabe que se dá esta bênção, nós vamos perder a fé, nós vamos distanciar dEle, né? Se Deus der um carro, às vezes esse carro vai tirar nós da presença do Senhor. Se Deus dá riqueza, se Deus dá alguma coisa, a riqueza é dom de Deus, mas tem pessoas que não têm esse dom de ter riqueza. Por quê? Porque se receber riqueza, vai viver uma vida de vaidade, uma vida de soberba. Tem pessoas, quantas pessoas eram humildes e por alcançar um patamar mais elevado, vira pessoas soberbas e começa a pisar nos mais humildes, começa a humilhar, começa a negar, rejeitar, abandonar, virar as costas, começa a ser uma pessoa arrogante, né? Então Deus, Ele conhece o coração. Deus conhece o coração de cada um. Então, se às vezes não recebemos nada, não é porque Deus é ruim, pelo contrário, é porque Deus é maravilhoso e Ele não quer te perder. Então, vamos rever os nossos conceitos e aprender a louvar a Deus pelos livramentos que Ele tem nos dado. Porque às vezes, a bênção que você pede para Deus vai te afastar de Deus, por isso que Ele não te dá. Porque Ele conhece o teu coração, conhece o nosso coração. Então Ele não vai dar nada para a gente que vai nos afastar dEle. Por isso que a Bíblia diz que não sabemos orar e nem sabemos pedir. Mas o Espírito Santo, que conhece a intenção dos nossos corações, Ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Ele ora por nós, porque Ele conhece a intenção do nosso coração. Então Ele vai ali orar por nós, não pelo que queremos, porque o nosso desejo é vaidade. O nosso desejo, irmãos, é uma ambição desnecessária. E às vezes o que nós desejamos não é o que precisamos. Então Deus, Ele não vai fazer o que queremos, Ele vai fazer o que precisamos. Amém? Glória a Jesus. Então vamos orar a Deus e agradecer a Ele por esta palavra, agradecer a Ele por esse dia, pelo Deus que Ele é nas nossas vidas. Porque Deus, meus irmãos, Ele é maravilhoso. Às vezes nós nos frustramos, por quê? Porque não procuramos o conhecer como Ele é e queremos criar um Deus na nossa mente, né? Para ser um Deus como o povo de Israel ali, quando Moisés estava ali no monte e ele tardou, ficou lá 40 dias e 40 noites, o povo falou: Moisés morreu. E clamou para Arão: faz um Deus que fique diante de nós, um Deus que a gente vê, faz um Deus que agrada a nós. E ali eles fizeram um bezerro de ouro. E às vezes nós criamos um bezerro na nossa mente. Por quê? Porque criamos um Deus que queremos, do jeito que queremos, mas não. Nós temos que aceitar Deus como Ele é, e servir a Ele como Ele é, e adorar Ele pelo que Ele é. E no livro de Salmos 100 diz: louvai ao Senhor, porque Ele é bom e a sua verdade estende-se de geração em geração. Então, meus irmãos, Deus, Ele não muda. A Bíblia diz que Ele, mesmo se formos infiel, se nós formos infiel com Ele, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar quem Ele é. Então Deus, Ele de ser Deus de amor, Ele é Deus de justiça, Ele é um Deus zeloso, é um Deus que tem ciúmes, e é um Deus que se importa. E o desejo dele é de que, a Bíblia diz, que o desejo de Deus é que toda a carne se salve. Mas melhor uma alma salva do que o mundo todo perdido. Então, o desejo de Deus é a nossa salvação. É a nossa salvação. Por quê? Por isso que Deus deu o seu único filho para morrer por nós.
para nos salvar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham vida eterna. Então o desejo maior de Deus é a nossa salvação. Então, meus irmãos, vamos procurar compreender. Por isso que o livro de Salmos, capítulo 100, do verso 3 diz: saber que o Senhor é Deus. Saiba quem Ele é. E comece a respeitá-lo, honrá-lo pelo que Ele é. Não queiram criar um Deus da nossa própria mentalidade, um Deus que é um Papai Noel, um guru, um Deus que nos atende na hora que precisamos, que só vamos a Ele quando nós precisamos, mas que venhamos compreender que o nosso Deus é um Deus de intimidade, é um Deus que quer relacionamento, é um Deus que quer ser adorado. Como o próprio Senhor Jesus diz, chegará um tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque Deus ama quem oferta, quem dá com alegria, e dá glória, dá sua adoração. Quando você serve a Ele com alegria, você tem prazer de o servir, de adorar, de estar na presença dEle, de ouvir a palavra, de ler a palavra. Isso você faz com que você alegre o coração de Deus, quando você vai a Ele com alegria. Amém? Glória a Jesus. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, neste momento de oração, quero te agradecer, Pai, por esta palavra, por esse dia, por esta noite, esse fim de noite, Pai, por esse início de noite, por esse fim do dia. Obrigado, Pai, por até aqui o Senhor ter nos ajudado, sustentado. Está começando já um novo dia. E obrigado, Pai, pelas tuas mãos potentes estar sobre as nossas vidas, nos guardando, nos livrando, nos protegendo de tudo aquilo que não vemos, tudo aquilo que não ouvimos, tudo aquilo, Pai, que não sentimos, toda a batalha espiritual que todos nós enfrentamos, ó Pai, que o Senhor tem vencido por nós, tem nos guardado, tem visto que às vezes não vamos conseguir, mas o Senhor tem nos ajudado a progredir, a prosseguir. Obrigado, Jesus. Ajude-nos a confiar-nos mais em Ti. Como a Tua palavra diz, entrega os Teus caminhos ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará, e o mais Ele fará. Meu Deus, ajude nós, ó Pai, a confiar nossas vidas, a direção da nossa vida, o nosso futuro em Tuas mãos, porque o Senhor sabe o que é melhor para nós. A Tua palavra diz: não sede sábios em vós mesmo, não confie na sua própria sabedoria, não confie no seu próprio entendimento, mas a Tua palavra diz: bem-aventurados são os que confiam no Senhor. Meu Deus, ajude-nos a confiar em Ti, Senhor, a confiar a nossa vida, o nosso futuro, meu Deus, em Tuas mãos. Abençoa cada vida, Pai, que está neste grupo de oração, Oração Muda Vidas, cada participante, integrante deste grupo. Abençoa o lar, família. Visita, Pai querido, a casa desta pessoa agora, os filhos, Pai, as mães, os pais, esposa, esposo. Visita agora, Pai, nossa vida profissional, espiritual, sentimental, saúde, Pai. Visita a saúde dos Teus filhos, repreendendo todo espírito de enfermidade, todo espírito da apostasia, espírito de frieza, espírito de morte espiritual, todo espírito de engano, de soberba, de mentira, de vaidade, de mundanismo, todo espírito maligno, Pai, que o Senhor venha repreender